Fala galera, Trader Caveira na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Pessoal, é o seguinte, eu tô com um vídeo aqui de janeiro, da primeira turma que fez o curso comigo, e analisando esse vídeo, apesar de ser um vídeo um pouco antigo, eu vi que as minhas análises ainda estão bem atualizadas. Eu mudei um pouco meu operacional, alguns gatilhos eu já não utilizo mais, mas eu acho que esse vídeo aqui vai poder ajudar vocês. Então, antes de mais nada, pedir para vocês aí deixar o like, né, se inscrevam no canal, deixem comentários, critiquem, fiquem à vontade, porque isso me motiva a estar produzindo mais conteúdo para vocês. Então vamos lá, rapaziada, começando aqui mais um vídeo do nosso curso. Hoje, dia 1º de janeiro, né, foi o primeiro dia de operações ali do mês de janeiro. Só já de antemão falando para vocês aí que eu vou começar, né, um gerenciamento um pouco diferenciado esse mês para tentar fazer um lucro um pouco maior. Tendo em vista que o mês passado ali eu não consegui encaixar o lucro logo de início. Então o gerenciamento que eu vou utilizar aqui no início é o seguinte: eu vou começar com uma banca de R$ 1.000, assim como comecei nos meses anteriores, porém a diferença é o seguinte: nos meses passados a minha meta era 10% ao dia, desde o primeiro dia. Agora nessa primeira semana eu vou dividir, né, nos 2 primeiros dias, no caso hoje e amanhã, em 250 por dia. Então a meta de hoje foi 250, a meta de amanhã 250. De forma que eu consiga fazer uma alavancagem para depois começar a gerenciar. Eu vou fazer o teste, é o primeiro mês que eu vou tentar fazer esse gerenciamento, para ver se eu consigo um lucro um pouco maior. Então vamos aqui já para a primeira operação do dia. Primeira entrada foi aqui, ó, EURUSD. O critério que eu utilizei para poder pegar essa entrada foi um fundo de M5. Então eu mudei o gráfico aqui, né? Mudei o gráfico para 5 minutos, só para vocês observarem aqui o fundo de M5 que eu peguei. Então eu peguei a entrada baseada nesse fundinho de M5. Eu mudei porque como é um vídeo aqui que eu estou explicando, né, as entradas, então para vocês visualizarem melhor. Normalmente eu nem mudo, aqui em M1 eu já consigo visualizar que é um fundo de M5 e pegar a entrada. Pelo motivo aqui do tempo de tela, né? Então com o tempo de tela a gente vai conseguindo identificar essas entradas sem marcação alguma. Então foi ali, né, bateu no fundo de M5, peguei uma compra com R$ 50. Como eu disse para vocês, a meta do dia era 250, eu dividi em 5 mãos de 50 e iria fazer soros ali de 2 mãos. Primeira entrada com 50, vamos acompanhar aqui, né? Só de antemão já falar para vocês que deu win essa primeira entrada, foi um win tranquilo. No início ali ela ameaçou romper o fundo de M5, mas depois respeitou bem. Fechou o win ali, lucro de 45,50 centavos. Vamos aqui para a segunda entrada. Segunda entrada, novamente paridade EURUSD, foi um pullback de baixa. Marquei aqui esse suporte baseado nesses dois fundos, nessas duas zonas, um toque, outra zona de toque, rompeu, eu esperei aqui voltar, ele ficou um pouco aqui consolidado, na hora que ele tocou aqui peguei a venda com R$ 95, porque era a segunda mão dos soros, então 50 mais 45 de lucro que eu obtive na primeira operação, entrei com 95 nessa venda. Fechou o IN, pessoal. Vocês puderam observar que foi no finalzinho ali, né? Eu passei a ordem inteira aqui perdendo. No finalzinho ali, na última velhinha de 5 segundos, deu IN. Outra coisa, eu tenho uma mania, já vou falar para vocês aqui, né? Que vocês vão acompanhar as operações ali, vocês vão observar. Eu tenho uma mania de abrir a ordem e colocar aqui no time de 5 segundos, né? Ou eu coloco no time de 5 segundos, ou eu coloco aqui no gráfico de linhas. Para que eu faço isso? Quando eu faço isso, eu consigo observar melhor ali os pequenos movimentos. Quando está em 1 minuto, a vela mexe bem pouco. Agora em 5 segundos ela varia bastante. Então eu faço isso mesmo só para poder acompanhar o movimento da vela. Fechou aqui, né, 86,45 de lucro.
dessa operação, mais o lucro da primeira. Então, nesse momento, eu estava com um lucro de 131,95. Foi a segunda mão de Soros, deu in. Agora eu resetei, né? Voltei para R$ 50 de entrada. Vamos para a próxima aqui. NZD-USD foi a próxima entrada. A análise que eu fiz aqui foi o seguinte: eu deixei essa linha marcada um pouco abaixo. Por quê? Porque, como eu já expliquei nas aulas anteriores, o mercado a gente trabalha com zona. Então, a zona de venda seria essa zona aqui, ó. Porque foi um local que teve vários toques. Teve esses toques aqui, teve esses dois toques aqui. Então, a probabilidade do mercado tocar e descer novamente era grande. Porém, o que acontece? Eu acabei pegando na linha, que estava um pouco abaixo, né? Foi um pequeno erro que eu cometi, porque eu poderia e deveria ter esperado ela chegar nessa linha aqui, que é onde teve bem mais toques, tá vendo? Então seria uma entrada um pouco melhor se eu tivesse aguardado a vela tocar lá em cima. Então eu peguei aqui meio que precipitado e, se eu não me engano, eu tomei loss nessa entrada. Então, pessoal, fechou aqui, né? Vocês puderam observar que eu vendi a ordem antes de acabar. Nas operações de 1 minuto, nós temos ali até os 15 segundos finais a opção de vender a ordem. Passou disso, nós não conseguimos vender mais. E por que eu vendi? Eu peguei uma venda aqui, ó, nessa área. Faltando aqui 18 segundos, olha onde a vela estava. Então, né, eu não vou usar a palavra impossível, porque no mercado eu já vi acontecer coisas aqui que parecia impossível. Mas a probabilidade dessa vela descer e me dar o win aqui era, sei lá, 1%. Né? Então eu resolvi vender e ganhar ali os 95 centavos de volta. Aí muitos de vocês devem pensar o quê? Pô, 95 centavos, deixa isso para lá. Mas para mim 95 centavos é dinheiro, cara. Então, né, se eu puder ganhar, eu tenho duas opções. Eu ganho 95 centavos ou eu perco 95 centavos. Então, eu vou preferir ganhar, lógico. Pode ser 10 centavos, eu vou querer ganhar. Então eu não aconselho a vender ordem, né? Já falo isso. Porém, tem casos que não adianta a gente ficar esperando fechar, né? Então, vende ali e pega o restinho que falta. Mas só lembrando, quando tiver praticamente perdido, igual esse caso aqui, né? Vocês viram a operação anterior a essa, que eu ganhei no finalzinho. Mas o que acontece? Faltando 15 segundos ali, estava perto, estava próximo, então não compensava vender. Por isso eu aguardei. Agora aqui não adiantava, vendi a ordem. Então foi loss, vamos partir para a próxima entrada aqui. A próxima entrada foi NZD-USD novamente. Eu tomei o loss aqui, né? Fiz a venda nessa zona aqui, não respeitou, rompeu. Então já que rompeu, pullback, né? Rompeu. O que eu fiz? Esperei voltar aqui na zona e peguei uma venda num pullback, uma venda não, uma compra, esperando que ele fizesse esse movimento, continuasse a alta dele. E só lembrando, eu peguei com R$ 82, por quê? Porque eu tava com... Era o lucro que eu tava, R$ 82. Então eu pensei o seguinte, pô, entre eu entrar com 50 e perder e ficar com 32 de lucro, eu prefiro entrar com os 82 e tentar um lucro maior, e se eu perder, eu volto a estaca zero, né? Fico com 1.000 ali e começo novamente. Então fechou o loss aí, pessoal. Vocês viram que no final quase o mercado ali deu in, né? Mas foi loss. Então vamos partir para a próxima aqui. Voltei estaca zero, 91 centavos de lucro. Vamos para a próxima entrada. Próxima entrada foi aqui no Euro USD, mini pullback.
o mercado ficou um tempinho bom consolidado, né? Aqui, ó, nessa consolidação. Quando ele rompeu, peguei aqui esse mini pullback. Então, foi um mini pullback clássico, rompeu nessa vela, voltou, venda. Detalhe importante, pessoal, para essa entrada que eu fiz aqui. Foi um erro, né? Um erro de tempo de entrada, porque acontece o seguinte, eu acabei esquecendo de alterar o tempo. Vocês vão observar que foi por causa de 1 segundo. Olha aqui, o relógio, né, quando eu dei o clique ali de venda, ele ainda tinha 1 segundo aqui, ó. Então eu deveria ter feito o quê? Deveria ter vindo aqui no maisinho e dado um clique, assim como eu expliquei lá na primeira videoaula lá de tempo de entrada, para deixar a inspiração para a próxima vela. Então foi uma falta de atenção minha, eu acabei pegando para a mesma vela e por sorte deu um win tranquilo. Só que olha lá, ó, cliquei, 30 segundos só de expiração, então eu acabei pegando para 30 segundos. Fechou o win ali, né? Foi um win tranquilo, vamos partir aqui para a próxima entrada. Aqui eu estava com R$ 46 de lucro. Próxima entrada foi aqui novamente no Euro USD, ele fez o pullback e veio buscar aqui essa zona que era um fundinho de M5. Confirmou que o pullback ele veio buscar aqui, ó, né? Como eu disse aqui, fundo de M5. Então fundo de M5, peguei uma compra esperando que ele respeitasse, entrei com 95, que foi a segunda mão aqui dos Soros novamente, e deu um win tranquilo, tranquilo. Fechou mais um win. Vocês puderam observar que, além dos 95 da entrada principal que eu peguei, eu consegui fechar naquela estratégia do fechamento lá de ordens. Fechei com 40 e obtive ali o sucesso nas duas entradas. Então eu consegui um lucro de 122,85, o que deu uma alavancada ali muito boa no lucro do dia. Nesse exato momento eu estava aqui com um lucro de 169,26. Próxima entrada, GBP-USD. Pullback, né, não tem nem muito o que falar aqui, foi um pullback. Eu marquei aqui essa linha de suporte baseada em alguns toques, né, em algumas zonas de toques. Uma zona, duas zonas, que teve vários toques nessa zona. Rompeu com a tendênciazinha de baixa, voltou para tocar aqui. Na verdade, esse aqui já era o segundo toque, né? Se a gente for observar aqui, pegar bem no detalhe aqui, ele já tinha tocado, né? Então ele tinha tocado nessa vela aqui, ó. Ele rompeu nessa vermelha, tocou na próxima e esse aqui já era o segundo toque. Então eu peguei aqui uma venda, vocês vão ver que ficou a ordem quase toda ali no win. No final o mercado trollou e deu loss. Peguei aqui com R$ 50, reiniciei a mão dos Soros. Enquanto estava rolando a ordem aqui, eu fui observar outras paridades para ver se não tinha aqui mais nenhuma zona próxima ali para poder operar, e acabou que tinha, né? Vocês vão ver que eu peguei outra operação junto com aquela lá rolando. Fica a dica para vocês isso aí, enquanto tiver uma operação correndo lá, não fica lá olhando não, pô. Vai olhar ali as outras paridades que estão abertas e ver se não tem mais nenhuma entrada, porque às vezes a gente fica ali fixado naquela ordem que já está aberta, não tem nem nada para fazer e acaba perdendo outra entrada. Igual aqui, ó, o SDCHF tocou, né, na zona de pullback, foi mais uma entrada bem parecida com aquela primeira que está rolando, pullback de baixa, marquei baseado nas zonas aqui, rompeu, veio tocar, peguei a venda. E vocês vão ver que essa deu win. Então, se eu tivesse lá esperando aquela acabar, eu ia tomar um loss lá e ia perder esse win aqui, né? Então, a dica é essa. Tem uma ordem lá aberta, vai ver se tem alguma outra, né? Não fica lá perdendo seu tempo olhando as velas, né?
Então fechou, pessoal. Aqui a primeira ordem foi o que eu falei, né? Ficou bastante tempo aqui me dando um in, no final pegou uma tendência de alta ali e deu loss. Então aqui foi menos 50, estava correndo a segunda ordem ali, o USDCHF. Deixa eu já colocar no final da outra lá para a gente antecipar aqui um pouquinho o vídeo, não vai ficar longo. E outra coisa, enquanto estava correndo lá eu peguei mais uma operação, né? Estava correndo o USDCHF, eu peguei aqui EURUSD, pullback de alta. O mercado ficou consolidado aqui, fez vários toques, várias velas coladas, né, nesse trecho aqui, ó. Quando ele veio, rompeu, peguei aqui o pullback, né, baseado no rompimento dessa zona aqui. Ele rompeu, voltou, pullback de alta. A análise seria que ele fizesse o pullback e viesse buscar aqui, para mim poder pegar uma venda aqui, ó, baseada nesse fundo aqui que eu já tinha marcado anteriormente. Então vamos deixar aqui correr aqui as duas ordens, né? O USDCHF ainda está aberto, faltando 18 segundos. Fechou, né? Então o USDCHF, aquela entradinha lá do pullback respeitou, bacana, respeitou demais. Foi um in tranquilo, porém eu fechei a ordem, né? Então eu ganhei aqui a entrada principal de 50, fechei com 20 e perdi a de 20. Então essa operação aqui me rendeu um lucro aqui de 25,50. Vamos aqui ver o final da EURUSD, que estava rolando lá já enquanto essa aqui fechava. O EURUSD foi a mesma coisa, né? Então o pullback aqui respeitou bonito, né? Lindamente ali. Primeira taxa foi um in tranquilo com 50. Fiz o fechamento com 20, perdi o fechamento, então mais uma vez 25,50 de lucro. Vamos aqui para a próxima. Até o momento aqui eu estava com 170 de lucro, 170,26. Próxima entrada foi aqui, ó, EURUSD, né? Eu já fiz essa análise aqui para vocês na entrada anterior, que foi o pullback que eu ganhei e foi igual eu analisei mesmo, né? A minha previsão é que ela viesse tocar aqui onde ela tocou e eu peguei a venda por causa desse topo aqui, ó. Fez o pullback, respeitou bem aqui o pullback e veio buscar ali onde eu já previa que ela fosse buscar. Fechou o loss, vamos aqui para a próxima. Só detalhe aí, o que acontece? Eu estava chegando ali toda hora, 160, 170, 180 de lucro, mas não conseguia acertar ali a operação final para bater a meta. Então tocava, na hora de fazer o gol, estava para fora. E isso tornou as operações de hoje muito cansativas. Então vocês vão poder observar mais à frente aí que eu comecei a pegar umas entradas não tão boas e eu acho que até por ansiedade, né, querer bater a meta logo para sair do mercado, já estava operando mais de uma hora, o que eu não aconselho. Eu aconselho vocês a fazer ali sessões menores, para justamente não ficar de saco cheio e começar a pegar entradas ali não tão interessantes. E foi o que aconteceu hoje comigo. Que nem eu falo, né? Eu, apesar de já ter um tempo maior de mercado, eu não sou melhor do que ninguém, então eu estou sujeito a erros. E hoje eu cometi alguns erros que eu pude observar depois ali, analisando as entradas para poder falar para vocês. Eu vi alguns erros que eu cometi, mas que, graças a Deus, não comprometeu o lucro de hoje. Então vamos seguir aqui e vamos partir para a próxima. A próxima entrada foi aqui, GBP-USD. O mercado estava numa tendência aqui clara de baixa, né? Veio descendo aqui, fazendo topos e fundos. E eu analisei aqui um mini pullback. Como o mercado veio fazendo topos e fundos, ele teve uma zona aqui de resistência, né? De suporte, na verdade, que era um fundo, onde ele demorou um pouquinho para romper. Quando ele rompeu, conseguiu finalmente romper, eu peguei aqui um pullback, imaginando que ele fosse fazer esse movimento aqui e continuar a descida dele para buscar esse fundo que eu já tinha marcado,
que é um fundinho lá de trás, né? Se ele batesse ali, eu iria fazer a compra. Essa aqui foi uma entrada tranquila, peguei novamente com R$ 50 aqui. Foi uma entrada que deu um tranquilo e deu para encaixar novamente ali o lucro, né? Voltou ali para os 160 e poucos ali. Fechou o IN, vamos partir para a próxima. A próxima entrada foi novamente no GBP/USD, novamente um mini pullback. Porém, esse aqui deu ruim, né? É o que eu falei, essa era a entrada para a segunda mão de Soros, a entrada que, se eu viesse acertar, bateria a meta. Mas nem tudo é como a gente quer, né? O mercado ele não tem sentimentos. E deu loss. Vocês vão ver aqui que a análise que eu fiz foi o seguinte, foi a mesma análise da entrada anterior. Ele fez um fundinho aqui, né, um pouco menor do que o anterior, e eu julguei aqui que ele iria fazer um mini pullback para continuar descendo. Porém, dessa vez, não foi bem isso que aconteceu. Fechou o loss, no finalzinho ali o mercado ainda deu ali uma falsa esperança, né? Imaginei que ele iria respeitar, mas acabou ali não fazendo o mini pullback nessa vela. Ele até continuou descendo, mas deu loss nessa. Vamos aqui para a próxima. E ele só lembrando, voltou a R$ 70 de lucro. Euro-USD foi nossa próxima entrada. Foi um segundo toque de pullback naquela zona de rompimento, né? Não sei se vocês vão lembrar aí, se não lembrarem, voltem o vídeo aí se quiserem. A gente tomou um loss aqui, ó. Eu peguei aqui nessa vela, esperando que ele fosse respeitar essa zona. Então, o que acontece? Ele não respeitou a vela seguinte, né? Que a gente pegou nessa vela, a inspiração para a próxima. Ela veio aqui na nossa taxa, tocou e fez o pullback. Então, aqui foi o primeiro toque do pullback. Essa vela aqui foi o primeiro toque do pullback. E eu não consegui pegar porque eu tinha entrado na vela anterior, né? Então, perdemos o primeiro toque do pullback. Aqui foi o segundo toque. Então, eu peguei o segundo toque do pullback, peguei aqui uma compra, esperando que ele fosse respeitar, né? A análise seria essa e continuasse aqui a subida dele. Vocês vão ver que deu um IN ali tranquilo. Essa entrada, foi o mesmo critério que eu utilizei lá no início. Eu estava com R$ 70 de lucro. Então, entre entrar com 50 e ficar com 20 de lucro, eu já entrei logo com 70, que se eu perdesse ali, eu voltava para a estaca zero. Fechou, pessoal. O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu peguei a primeira taxa, a taxa principal com 70, a vela subiu lá em cima, né? Pô, respeitou bastante. Eu, inclusive, fechei a ordem, né? Ainda bem que eu fechei, porque logo em seguida disparou a descer ali e me deu loss na taxa principal. Porém, como eu tinha fechado, então eu acabei perdendo 42,50, restando ainda 28 de lucro. Aí o que eu fiz para a próxima entrada, o gerenciamento foi o seguinte, eu entrei com 78, 28 de lucro, mais 50, que eram as mãos que eu tinha dividido para poder operar. Então, uma mão de 50, mais 28 de lucro, como se fosse ali um Soros, né? Então, aqui, a próxima entrada foi no USD-CHF. A análise aqui foi um fundo de M5. Aqui, ó, era um fundinho de M5. Vocês vão ver que eu peguei, no início ele ameaçou romper e depois veio aqui e respeitou bastante. Eu consegui pegar o fechamento e consegui ganhar as duas. Então eu vou voltar aqui para o momento da entrada para vocês verem. Fechou o IN, ganhei a ordem principal e a secundária, 98,28 de lucro, consegui encaixar o lucro ali novamente. E vamos aqui para a próxima, 126 de lucro nesse momento, 126,34.
Pessoal, essa entrada aqui também foi até bom acontecer, né, para mim poder já explicar para vocês aqui uma situação que pode acontecer com vocês também. O que acontece? O mercado ele ficou um período aqui sem entrada. Eu analisava, o mercado não ia para lado nenhum, não tocava nada. Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi abrir o chat para ver o que o pessoal estava falando ali, né? Ver se, sei lá, para passar o tempo. E quando eu abri o chat, a vela foi e buscou aonde eu estava esperando ela tocar há bastante tempo. Eu já tinha marcado aqui esse topo, marcado aqui esse suporte, na verdade resistência, né? Que é em cima. Topo é resistência, fundo é suporte. Então eu já tinha marcado baseado nessa zona aqui, ó, que era ali um topinho de M5, tal. Aí o que acontece? Na hora que eu estava no chat, a vela veio e tocou. Então eu perdi a entrada. Perdi a entrada, né? Fiquei esperando para ver se ela voltava a tocar lá para me pegar, não deu. Aí o que eu fiz? Eu esperei nascer a próxima vela. Quando nasceu a próxima vela, eu peguei uma entrada com inspiração para a mesma vela, que é o seguinte, né? O operacional nosso é pegar a ordem na vela com inspiração para a próxima. Então, no caso, eu pegaria uma venda nessa vela aqui com inspiração para a próxima vela. Como eu não consegui pegar, né, perdi a entrada, então eu peguei na próxima vela que nasceu com inspiração para ela mesmo, que é como se eu tivesse pegado nessa por inspiração para outra, entendeu? Eu não sei se vocês vão conseguir entender, né? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Mas se vocês não entenderem também, manda aí a dúvida de vocês aí que eu tento explicar de uma outra maneira. Mas é bem simples, eu peguei nessa vela como se eu tivesse pegado no anterior, entendeu? Então, ao invés de eu vir aqui e clicar no maisinho para adicionar um minuto, né? Clicar no maisinho para adicionar mais um minuto aqui para ficar para a próxima vela, eu não cliquei, deixei para a mesma, que aí fica como se eu tivesse pegado no anterior, beleza? Então, vou deixar rolar aí. Então fechou ali, foi um tranquilo, 45,50, no momento estava com 171 de lucro e agora finalmente, depois de muita tentativa, eu consegui acertar a última entrada e consegui ali finalizar com o lucro do dia. Vamos achar aqui onde foi essa entrada, a última. GBP/USD, aqui foi a última entrada. Essa entrada, vocês podem observar aqui que eu coloquei em 5 minutos. Tá aqui, ó, 5 minutos. Por que eu coloquei em 5 minutos? É o seguinte, né? Eu tinha marcado aqui já esses topos e o mercado já tinha rompido em M1. Em 1 minuto ele tinha rompido. Já tinha rompido e já tinha feito o pullback. Então eu perdi o primeiro toque do pullback em M1. Aí o que eu fiz? Eu poderia pegar o segundo toque do pullback, né, para M1. Só que eu preferi pegar o primeiro toque do pullback para M5. Então eu coloquei em 5 minutos, né, o gráfico está em 5 minutos, e vim aqui no tempo também, ó, e adicionei tempo. Né? Se vocês podem observar aqui que a minha operação, eu peguei ela com 4,23. Por quê? Né? Toda vez que o reloginho aqui ele vem regressivo, 4,23, 22, 21 e tal, quando ele chega na casa dos 3,59, eu dou mais um clique aqui no mais. Aí ele vai lá para 4,59 e vem regredindo. Esse é o critério da entrada para M5. Né? Então eu pego para 5 minutos corrido. Geralmente não tem como pegar para 5 minutos exato, vai ficar 4,40, 4,30. Aqui eu peguei para 4,23, então foi uma entrada com inspiração para 4 minutos e 23 segundos. E a análise que era o pullback de alta, né? A análise é a mesma do M1, não muda. O que o gráfico faz em M1, ele vai fazer em M5. Eu peguei 2 cliques de 50, o que totalizou aqui R$100 de entrada. É como se fosse um clique de 100. Então foi a segunda mão de Soros. Eu coloquei em M1 ali para vocês observarem que eu estou falando da situação ali do primeiro toque do pullback. O primeiro toque do pullback foi aqui, ó. Eu não consegui pegar, estava fazendo outra coisa, outra análise, perdi. Aqui foi o segundo toque do pullback. Eu poderia ter pegado para M1, né? Assim como eu já expliquei para vocês, pegar até o segundo toque. Preferi pegar como se fosse o primeiro toque do M5. E vocês vão ver que deu um intranquilo. Eu vou até adiantar
porque 5 minutos corrida é muito tempo. Então vocês vão ver que além de dar win nessa primeira taxa, eu consegui pegar o fechamento e deu win nas duas, né? O fechamento eu peguei bem aqui, ó. Aqui foi o fechamento. Então eu peguei o fechamento com 40, né? Duas de 50, R$100 na principal, mais 40, então totalizando aqui 140 de entrada. Deixar rolar o finalzinho aqui, né? No finalzinho quase pegou lá a taxa secundária, mas depois desceu e foi ali um win tranquilo entre as duas taxas, totalizando ali 299,24 de lucro no dia. Vou abrir aqui a nossa planilha para a gente ver como ficou aqui no primeiro dia de operações. Tá aqui, pessoal, banca e valor inicial de banca 1.000, lucro do mês até o presente momento 299,24, totalizando aqui 29,92% de lucro no dia. Então, no primeiro dia de operações eu fiz quase 30% de lucro. É como se fosse ali 10 vezes mais o que os juros do banco pagam, né? O que a poupança paga. Então, em um dia, eu fiz ali 10 vezes mais do que esse dinheiro renderia se estivesse na conta poupança. Se a gente for olhar por esse lado que eu estou falando, é uma coisa fantástica, né? Realmente o mercado financeiro é uma coisa fantástica. Porém, a gente tem que ser realista na seguinte situação. Eu fiz R$299,24, bacana, fiz. Porém, eu estava arriscando 250. Então, da mesma maneira que eu ganhei R$299 hoje, eu poderia ter perdido 250. A gente tem que ter essa mentalidade, porque é o seguinte: não adianta eu querer fazer R$5.000 num dia, né? É possível? Fazer R$5.000 num dia. Mas eu vou ter que estar disposto a perder R$5.000. E eu vou ter um psicológico para perder R$5.000 num dia? Não sei, né? Então, isso é de cada um. É por isso que a parte mais importante do mercado financeiro, eu considero que seja o psicológico. A gente tem que ir trabalhando o psicológico aos poucos ali para poder lidar com as perdas. Da mesma maneira que eu consegui ganhar esses 299, eu poderia ter perdido e amanhã seria outro dia. Então, foi isso aí, né? Eu já expliquei como está sendo feito o gerenciamento esse mês e amanhã eu vou operar de novo e vamos ver se a gente consegue encaixar mais um lucro. Valeu e até a próxima.